Irmãos, bom dia. A paz do Senhor. Falando aí principalmente por mim, eu confesso aos irmãos que me falta bastante discernimento espiritual. Preciso receber bastante sabedoria do Senhor. E eu digo isso porque, bem, pelo menos com respeito a esse compartilhar, a esse em específico, eu tive uma dificuldade que eu acredito que nunca tive com outro, de conseguir alinhar os pensamentos, mesmo com os versículos, e confesso que tive essa dificuldade tremenda. E, bem, enfim, e aí eu nem estava muito, quase desistindo de compartilhar, na verdade, por causa dessa dificuldade. Procurei diante do Senhor se eu estava fazendo algo da minha carne ou não, e espero, creio no Senhor Jesus que eu não esteja fazendo algo da carne, mas também para que estejamos atentos, porque eu não estava nem pensando em fazer nenhum tipo de apresentação em PowerPoint por toda essa dificuldade, só que por causa de uma expressão dentro do texto que nós vamos estudar, nós vamos passar. Obrigado, Senhor. Eu insisti nessa apresentação. Aí ficou super curta, mas eu quis colocar essa expressão porque ela vai ser uma das coisas que nós vamos mais enfatizar nessa manhã. E eu, ontem, hoje, orando ao Senhor para que o Senhor Ele concedesse a mim discernimento para entender a vontade dEle. Interessante porque eu queria fazer essa apresentação e o Data Show, ele não está funcionando. E aí, irmãos, eu confesso também que eu sou bem cético com as coisas, mas que o Senhor Ele nos ajude a entendermos e abrir os nossos olhos para o mundo espiritual. Eu não vou afirmar que o inimigo, ou quanto o inimigo ele tem se levantado contra o propósito do Senhor. Afirmo sim que o inimigo sempre se levanta contra os propósitos, contra a vontade do Senhor. Especificamente sobre esse momento, eu não sei. Tenho crido que o inimigo ele pode estar tentando fazer alguma obra para frustrar os planos do Senhor. E de maneira alguma, irmãos, eu quero colocar que aquilo que eu vou trazer, a palavra que eu desejo dividir com os irmãos nessa manhã, é algo esplendoroso, é algo que vai impactar a todos aqui presentes, porque também, sinceramente, não é nada novo. Os textos que nós vamos passar são textos que nós já temos passado ao longo desse estudo, ao longo dessa etapa, desses textos em Romanos capítulo 14. Mas o meu encorajamento, então, aos irmãos é que estejamos atentos a esse mundo, a esse mover espiritual, atentos para que aquilo que tem se levantado contra o propósito do Senhor, que caia por terra e que seja repreendido pelo Senhor Jesus. E que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, Ele sim tenha liberdade para se mover no nosso meio e para lograr aquilo que o Senhor deseja, alcançar os nossos corações. O Senhor, Ele nos ajude, o Senhor, Ele nos capacite, irmãos. A mim, na transmissão da palavra do Senhor, aos irmãos, naquilo que o Senhor deseja falar, na maneira como Ele deseja falar aos nossos corações. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nós sabemos que é o Teu desejo que conheçamos a Ti. Sabemos que o Senhor tem nos dado a oportunidade de conhecê-lo através da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado porque o Senhor deixou registrado aquilo que está no Teu coração, neste livro, nessa biblioteca, Senhor, para que através dele possamos conhecê-lo, para que através dele possamos obedecê-lo,
para que através desta palavra sejamos quebrantados, que o nosso velho homem seja mortificado. Senhor, nós clamamos ao Senhor para que a Tua obra seja feita nas nossas vidas nessa manhã. Senhor, clamamos para que Tua vontade se cumpra. Senhor, não por uma expectativa nossa, mas sabemos que é total interesse e é expectativa do Senhor cumprir a Tua vontade nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor. Necessitamos da Tua graça. Somos totalmente dependentes do Senhor. Senhor, nada podemos fazer sem Ti. Nada podemos fazer, Senhor, se estivermos fora da videira verdadeira. Por isso, necessitamos ser alimentados. Necessitamos ser sustentados. E o Senhor tem nos dado o pão de cada dia. O Senhor tem nos dado a palavra, o sustento para o nosso espírito. O Senhor tem desejado que nos aproximemos de Ti. Senhor, tenha misericórdia. Peço, Senhor, pela minha vida. O Senhor sabe quão incapaz eu sou. O Senhor sabe quão dependente da Tua graça eu sou. Ajuda-me, Senhor, e ajuda-nos a discernirmos a voz do Senhor, a não sermos enganados por qualquer espírito que se levante com este objetivo. Senhor, louvamos o Teu nome e cremos no nome do Senhor Jesus que a vontade do Senhor será feita nessa manhã. Amém, irmãos. Pedir para os irmãos abrirem e lerem comigo essa segunda parte que temos lido em Romanos 14, a partir do versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Também o livro de Provérbios, no capítulo 4, a partir do versículo 14. Mas pode ser até a partir do versículo 13. Retenha a instrução e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois os perversos não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Os perversos, eles não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Irmãos, inicialmente, até para podermos entrar no
ou já entrando no assunto propriamente dito, mas para nos ajudar a desenvolvê-lo durante esse tempo que temos, acho importante, e eu não lembro sinceramente, se algum irmão, dentro dessas contribuições, ele trouxe algumas definições, que essas definições, os irmãos sabem um pouco aí do meu perfil, como que eu gosto de trabalhar aí com as palavras no original, porque eu acredito que elas nos ajudam em muito a entender o texto, nos ajudam em muito, isso nos complementa na compreensão da vontade do Senhor. E um primeiro entendimento que eu acredito que nós precisamos ter, quando logo aqui no versículo 13, também ali no versículo 20, versículo 21 vai também citar, e aqui Paulo ele vai falar então sobre a questão do tropeço. E buscando essa palavra no original, que é a palavra próskoma, ela obviamente aqui está traduzido, muito bem traduzido no literal, é uma pedra de tropeço. É um obstáculo que ele está ali no caminho, e se alguém ele bate nesse obstáculo, se alguém ele tropeça nesse obstáculo, esse obstáculo ele vai levar alguém a tropeçar e vai levar alguém a cair por causa justamente desse tropeço. E, bem, dentro disso, dentro do que temos estudado, dentro do que já tem sido falado, e fazendo aí as minhas considerações sobre esse ponto, quando a gente vê essa questão do tropeço, ou na nossa experiência, irmãos, eu acredito que no nosso cotidiano de vida, nós, por várias vezes, nós caminhando em algum lugar, nós tropeçamos em algo que nós não atentamos, algo que é às vezes muito pequeno. E é difícil que se a gente enxergue, ou se nós tenhamos aqui uma pedra grande, uma rocha, vai ser muito difícil que nós não a vejamos, vai ser muito difícil que nós tropecemos nela. Mas o contrário ele é verdadeiro, porque se existe ali alguma pedra pequena, se existe ali alguma irregularidade no caminho, e aqui em Belo Horizonte, pela qualidade aí dos nossos asfaltos, calçadas, é muito comum de vermos isso e de acontecer isso, pelo menos comigo, de tropeçarmos. Ontem, Micaela lá no centro, andando, e ela primeira vez que ela foi ao centro, e ela olhando para as lojas, e o tempo todo ela tropeçando, Enfim, então, quando Paulo ele coloca a questão do tropeço aqui, ele coloca e justamente nesse sentido de ser uma coisa pequena, uma coisa bem pequena. Só que, irmãos, aí esse é um ponto que eu gostaria de colocar para os irmãos, que essa coisa, que ela é bem pequena, ela é bem pequena porque nós a consideramos pequena. Ela é pequena para nós. Mas essa mesma coisa, ela pode ser uma coisa maior, uma coisa grande para outro, principalmente como coloca aqui no texto, para aquele irmão que tem a sua fé enfraquecida, para aquele irmão que tem a sua fé enferma, para aquele que é débil na fé. E esse é um ponto que nós precisamos atentar, irmãos, porque geralmente, se o irmão ele chega a nós e ele faz alguma colocação de que alguma atitude nossa, alguma vestimenta nossa, alguma coisa que nós fizemos, ele nos adverte ou ele coloca para nós que nós talvez estejamos pecando, ou que nós o ofendemos, que nós o que fizemos não foi certo, coisas lícitas, coisas que não são pecado. É disso que o texto se trata, o texto não trata de pecado. Geralmente, irmãos, e aí também digo por mim, que geralmente a nossa tendência é termos esse coração que Paulo adverte para que não tenhamos. A nossa tendência é desprezarmos o irmão, desprezarmos a consideração ou as considerações que o irmão faz conosco. Então, por exemplo, e eu meio que proposital, apesar de sempre
vir com blusas rosas, e eu sou macho. Mas se algum irmão ou irmã, com muita sinceridade, esse irmão ou irmã, ela acha que o rosa é uma roupa para menina vestir, que homem não pode usar, e ela acha que e é uma colocação sincera da irmã, não é uma questão só de opinião, mas isso deixa ela com a fé enfraquecida. Possivelmente, numa primeira instância, irmãos, eu vou olhar para isso e falar, mas que ridículo, só porque a blusa é rosa? Possivelmente essa vai ser a minha primeira reação. E aí, eu preciso considerar diante do Senhor, se essa coisa pequena, para mim, como que eu vou lidar com ela? Se essa coisa que é grande para o outro, como que eu vou lidar com a consideração que esse outro fez comigo? Porque também um outro exemplo, aí há muitos anos, quando eu ainda ia com bastante frequência a partes de Minas, e acho que a questão da Bíblia, dos aplicativos na Bíblia em celular, em tablet, eles estavam sendo introduzidos, para alguns irmãos era algo sinceramente escandaloso. Conversando com alguns irmãos, esses irmãos eles falavam, não pode, tem que ser a Bíblia, não pode usar um celular para ler a Bíblia, não pode usar um tablet para ler a Bíblia. E às vezes isso vai ser algo muito, muito pequeno. Só que para o outro irmão isso pode ofendê-lo, isso pode prejudicar a fé dele. E para nós termos um pouquinho mais de clareza, o Celso já até leu esse texto hoje em 1 Pedro 2, então eu não vou lê-lo, mas logo aqui mesmo em Romanos, no capítulo 9, tem a mesma expressão usada em 1 Pedro no capítulo 2, quando fala sobre o Senhor Jesus, que quando é falado que é colocada em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Interessante porque aqui há um contraste, irmãos, nesse texto, esse texto e o de 1 Pedro, eles são baseados ali em Isaías capítulo 8, versículos 13 e 14, mas há um contraste porque aqui em Romanos e em 1 Pedro existe ainda um complemento quando fala de pedra, porque vai falar de litos, que é exatamente uma pedra pequena. Então, uma pedra pequena de tropeço. Já a rocha de escândalo é algo grande. Então, nós vemos que o Senhor Jesus, ele é, ao mesmo tempo, uma pequena pedra de tropeço, mas uma rocha grande de ofensa. Só que, quando nós nos referimos ao Senhor Jesus, e quando nós falamos da cristandade, se devemos ser tropeço e escândalo, devemos ser tropeço e escândalo para o incrédulo, por causa da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, a verdade absoluta, ela tem que checar essas pessoas e sim, ela precisa levar tropeço e escândalo àqueles que não conhecem o Senhor Jesus, aqueles que não renderam as suas vidas ao Senhor Jesus. Mas não é esse o encorajamento que Paulo e a exortação que Paulo nos fala quando ele vai tratar da cristandade, da comunidade cristã. Porque quando Paulo trata sobre esse contexto, ele já faz a advertência justamente ao contrário. Não devemos ser tropeços, não devemos ser escândalo. Só que, irmãos, quando a gente continua o texto aqui no versículo 14, e também no versículo 20, o versículo 14, Paulo ele fala que ele sabe e ele está persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura. E no versículo 20, também uma redundância a essa afirmação, ele fala que todas as coisas, na verdade, são limpas. Irmãos, e se nós somos como Paulo ele se inclui naquele grupo dos fortes na fé, dos saudáveis na fé, e se nós nos consideramos pessoas fortes e saudáveis na fé, quando Paulo faz essa colocação, existe um grande risco. Existe um risco de nós nos apegarmos a essas afirmações sem considerar tanto o restante aqui do versículo 20, como o restante do versículo 14. Então nós podemos chegar ali para o irmão, ou para a irmã que acha que usar blusa rosa é de menininha, eu posso falar com ela, irmã, a irmã está errada, não é.
eu tenho liberdade no Senhor para usar e não é impuro, não é, é limpo, isso é algo lícito. Esse pode ser um caminho que eu posso trilhar, irmãos. E é um caminho que nós podemos trilhar quando nós somos pedra de tropeço para algum irmão. Então, o encorajamento que eu faço aos irmãos é que sempre consideremos com muita sinceridade diante do Senhor quando nos chega situações assim. Quando nós somos essas pedras de tropeço. E até também, sendo um pouco, o Paulo, ele trazendo a mesma ideia ali para Coríntios, no capítulo 10, para a igreja de Corinto, no versículo 25 e 26, ele fala: comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e sua plenitude. E isso lá em Salmos capítulo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, se nós nos apegarmos somente a isso, nós vamos continuar sendo pedra de tropeço para os nossos irmãos e nós não vamos nos importar com isso. Então, é verdadeiro, irmãos, que tudo foi criado pelo Senhor. E, mais uma vez, não falando de pecado, aquilo que é lícito, nada é pecado, nada é impuro, nada é limpo, tudo é limpo. Mas, irmãos, tendo essa questão, essa encruzilhada, nós precisamos também nos atentar, e é interessante porque nós temos esses textos muito parecidos em Romanos 14, em 1 Coríntios capítulo 8, em 1 Coríntios capítulo 10. E no capítulo 8 de 1 Coríntios, no versículo 9, Paulo, ele vai falar que nós precisamos nos atentar para que a liberdade que nós temos no Senhor Jesus, ela não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Então, a partir do momento, irmãos, que aquilo que eu faço, aquilo que eu considero tão pequeno, tão ridículo, e que isso serve de tropeço para o meu irmão, se isso serve de tropeço para o meu irmão, eu já não estou agindo corretamente. Eu já estou pecando. Eu estou pecando também, se não me engano, 1 Coríntios 8 mesmo fala, não sei se é o versículo 10 aqui, que eu estou pecando contra Cristo. Quando eu faço meu irmão pecar, quando eu faço meu irmão cair na fé por atitudes minhas, eu estou pecando contra Cristo. E também Paulo, voltando aqui no versículo 13, ele faz um jogo interessante de palavras, porque isso nós já estudamos quando falamos ali sobre os versículos, sei lá, aqui nessa primeira parte aqui de Romanos capítulo 14, mas Paulo ele então fala: nós não julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço ou escândalo ao vosso irmão. E o julguemos, que está aqui, e tomar o propósito, é a mesma palavra. Então, parafraseando, que é aquela palavra do julgamento, da condenação, de eu determinar alguma coisa, de eu me colocar num banco do juiz e eu determinar e sentenciar alguma coisa. E talvez para esclarecer um pouco melhor assim, o que Paulo, como ele está colocando aqui, eu parafrasearia da seguinte maneira, que Paulo ele nos convoca a nós não determinarmos, não decidirmos nada com respeito ao irmão, nesse sentido de julgamento, mas que nós decidamos por não pôr pedra de tropeço ou escândalo ao irmão. Por que é importante nós sabermos isso? Porque ser tropeço, ou pôr tropeço ou escândalo ao irmão, isso vai ser uma questão de escolha. Então, a tradução brasileira, ela coloca, em vez de colocar tomar o propósito, ela coloca essa palavra decidir, não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Uma versão em inglês também, em espanhol também, usam essa palavra decidir, que é a mesma palavra usada, por exemplo, quando em Atos 13, Pedro ele fala que Pilatos havia decidido soltar a Jesus. E então o povo judeu pediu
a Barrabás. Ou quando Paulo, ele também ali no versículo 20, Lucas fala que Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso. Essa é a palavra que é usada aqui, que é essa palavra crino, no grego, e que nós temos que tomá-la para que tenhamos essa atitude de não servir ou não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. E aí, irmãos, esse é até o que eu coloquei para os irmãos, o que eu tenho colocado, porque a partir do momento que nós tomamos a decisão de continuar naquilo, com as atitudes ou fazendo aquilo que causa tropeço ao irmão, isso é uma manifestação da nossa falta de amor para com o irmão. Em 1 João, capítulo 2, versículo 10, João ele nos fala que aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Nele não há nenhum tropeço. E aí, voltando, nós podemos nos apoiar nessas colocações que Paulo faz no versículo 14 e no versículo 20, de que tudo é limpo, de que nada é impuro. Mas é interessante porque quando Paulo ele começa ali a parte em 1 Coríntios capítulo 8, que é justamente essas coisas referente às coisas sacrificadas a ídolos, Paulo ele coloca, reconhecemos que todos somos senhores do saber, mas ele faz uma colocação, irmãos, que ela precisa nos checar. Que o saber, ele ensoberbece. O saber, ele nos infla. Ele nos faz ficar cheios de nós mesmos. Mas o amor edifica. Então, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Qual a maneira correta de saber. Porque, irmãos, eu posso ser a pessoa que tenha maior clareza sobre os textos bíblicos. E a pessoa que tenha maior liberdade no Senhor Jesus de fazer algumas coisas, de fazer aquilo que não é pecado, aquilo que o Senhor Jesus claramente mostra ou colocou que não é pecado. Mas, irmãos, qual é a maneira que eu sei essas coisas? Qual é a maneira que eu retenho esse conhecimento? É um conhecimento que eu retenho para mim e eu vivo com ele e eu ignoro os meus irmãos? É esse conhecimento que nós temos buscado na palavra do Senhor? Porque quando, em 1 João, e aí vou entrar nessa palavra porque eu acredito que ela é uma palavra mais grave do que a pedra de tropeço. Aqui em 1 João, nessa versão revista e atualizada, é usado como essa, que o irmão, nele não é achado nenhum tropeço. Mas, irmãos, aqui não é a mesma palavra que é a próxima. Não é a mesma palavra usada em Romanos 13, Romanos capítulo 14, versículo 13. Nessa parte onde fala que é o tropeço, mas é a mesma palavra utilizada nessa segunda palavra aqui, que é a palavra escândalo. E existe uma diferença entre tropeço e escândalo. Entre você fazer o irmão tropeçar e você escandalizar o irmão. Ainda que pelas duas situações eu possa fazer o meu irmão pecar, pelas duas situações eu posso levar o meu irmão a ter uma fé enfraquecida, mas existe uma diferença entre elas. E a palavra escândalo, ela é o Strong ele nos coloca que ela é uma vara móvel ou gancho de uma armadilha. É uma vara de uma armadilha. E a própria palavra escandalizar, e aí vai ser a diferença, eu acredito, pelo menos que eu tenho considerado entre o tropeço e o escândalo, porque no verbo escandalizar, Strong ele coloca que é quando eu coloco uma pedra com este objetivo, de fazer o meu irmão cair, ou de fazer a pessoa cair. Então, quando eu coloco uma pedra ou obstáculo para que uma pessoa caia, isso é o escândalo. Isso é o escândalo. Então, por exemplo, em Apocalipse 2, capítulo 14, quando aquele mensageiro ele está falando à igreja de Pérgamo, e ele fala ali que o Senhor Jesus falando que tem contra a igreja,
algumas coisas, pois eles têm os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Então esse é o sentido e essa é a diferença quando nós falamos sobre tropeço e quando nós falamos sobre escândalo. Porque o escândalo é algo voluntário, é algo proposital. E aí até era isso que eu queria trazer como imagem para os irmãos, mas basicamente na armadilha lá que eu vi na internet é uma rocha que ela é colocada assim e tem uns pedaços de paus aqui. E quando, caso obviamente é para pegar algum bicho, quando o bicho ele entra aqui embaixo e ele morde aquela isca, ele pega aquela isca, essa rocha cai e mata aquele bicho. E isso é algo que a gente precisa considerar, irmãos. Porque se o tropeço ele vai ser algo que, ou vai ser alguma coisa que de maneira involuntária eu levo o meu irmão a cair, o escândalo não. O escândalo vai dizer respeito a algo que voluntariamente eu levo o meu irmão a cair, a naufragar na fé. E pelo menos acredito eu, irmãos, que é óbvio que nenhum de nós aqui faz isso conscientemente. Então eu não acho que os irmãos aqui cheguem ou comportem-se de maneira com determinados irmãos que os seduzem a pecar, que os seduzem a cair. Conscientemente não. Mas por causa desse escândalo, aí no versículo 15, Paulo fala que se por causa da comida o teu irmão se entristece, então eu já não ando segundo o amor fraternal. E essas são as colocações, irmãos. E esse é o que eu coloquei como título do compartilhar, porque quando a gente fala sobre escândalo, principalmente, que é algo voluntário, a gente precisa fazer essa pergunta. Eu me importo com o meu irmão? Eu me importo se o meu irmão está sendo levado ao tropeço ou à debilidade na fé por causa das minhas atitudes, por causa daquilo que eu como, por causa daquilo que eu bebo? Quanto me importa o irmão? Será que me importa mais o irmão? Ou será que me importa mais a comida e a bebida? E quando Paulo fala aqui de entristecer, eu também acho importante colocar isso. Porque o entristecer aqui, ele vai ser num sentido de aflição. Você causar uma aflição no irmão, você ofender o irmão, você levar uma tristeza a tal ponto que ele vai levar ele a uma mágoa. Mas, irmãos, aí a gente precisa fazer essa diferenciação de que essa tristeza, ou quando Paulo fala sobre o tropeço e o escândalo, existe uma diferença entre essas coisas e entre contrariar ou ter uma opinião diferente do irmão. Então, Paulo aqui ele não fala que se por causa da comida eu frustro a expectativa do meu irmão, se por causa da comida eu tenho uma opinião diferente do irmão. Não é nesse ponto. Do irmão simplesmente ele ficar frustrado porque ele achava que, sei lá, eu tinha que votar no Bolsonaro e eu votei no PT. Não é nesse sentido. Não é simplesmente uma coisa de opinião, mas é algo muito mais sério. Então, quando Paulo, lá em 2 Coríntios, ele vai falar, e aí muitos irmãos creem que aquela pessoa que Paulo fala que ele foi levado a uma excessiva tristeza é aquele que foi disciplinado em 1 Coríntios no capítulo 5. É essa palavra que é usada ali. Então, uma tristeza excessiva. Esse contristar ou esse entristecer ao irmão é algo que nós fazemos na consciência dele. Ele é golpeado a tal ponto na consciência. Isso lhe traz uma ofensa tão grande que ele, até mesmo pelo meu exemplo, e aí vai ser o final aqui do capítulo 14, ele pode ser levado a fazer aquilo que ele condena. E se ele não tem convicção daquilo, se ele faz com dúvidas, ele está pecando. Então, pode ser que pelo meu exemplo, eu leve o irmão a pecar contra a sua própria consciência. Isso é sério, irmãos. É sério como nós tratamos uns aos outros. É sério como nós lidamos uns com os outros. Porque nós não podemos, irmãos,
simplesmente ignorar aqueles que têm a fé mais fraca. Porque enquanto o Senhor Jesus ele não fizer a obra completa dele em nós, eu não creio, sinceramente eu não creio nessa terra que vai chegar um dia antes aí do regresso do Senhor em que vamos ter comunidades ou locais de reunião em que todos são fortes na fé. Porque Paulo faz aqui uma constatação de que numa comunidade cristã há pessoas que são fortes, que são saudáveis na fé, e há pessoas que são fracas. Há pessoas que têm a sua fé debilitada, e que seja por qual motivo for, mas isso é fato, isso vai existir. Nós precisamos ter a nossa vida, a nossa caminhada cristã atenta a se aquilo que eu estou fazendo está ofendendo o irmão, se aquilo que eu estou fazendo está fazendo com que o irmão ele caia na fé, que ele naufrague na fé. Mas nessa questão do escândalo, a gente poderia terminar aqui e sairmos com isso em mente. Eu não posso fazer o irmão tropeçar, eu não posso levar escândalo ao irmão. Mas eu acho importante nós entendermos por que nós levamos o irmão ao escândalo. Por que muitas vezes nós somos esse escândalo para o irmão? Nós colocamos, ainda que inconscientemente, mas voluntariamente, nós colocamos esse obstáculo e armamos essa cilada para que o irmão caia. E um ponto, talvez um dos pontos, eu não considerei outros, mas acredito que um dos pontos que vai nos levar a isso é quando nós estamos obstinados pegando o contexto aqui, com a comida e com a bebida. Quando a comida e a bebida se torna algo muito maior do que o reino de Deus. Quando a minha vida ela é guiada e eu tenho como centro da minha vida a comida e a bebida. A partir do momento, irmãos, que também o Pablo ele trouxe aqui, esse 1 ou 2 domingos, um encorajamento nesse sentido, de que nós levantamos ídolos nos nossos corações. E seja qual for o ídolo, mas o ídolo no nosso coração, ele vai fazer com que, ainda que inconscientemente, nós armemos ciladas contra o irmão, ou contra os irmãos. E aí esse é um ponto que já não é tão fácil de tratar, irmãos, porque se a irmã ela fala da minha blusa rosa e eu falo, mas a blusa é tão bonita, eu paguei tão caro nela, eu posso colocar isso pode ganhar um espaço muito grande no meu coração. E a partir desse momento, isso mostra que o meu amor ele não existe para com o meu irmão, ele existe para essas coisas materiais. E interessante porque quando nós lemos, por exemplo, em Ezequiel, no capítulo 14, ali no início fala que quando os homens de Israel eles levantam ídolos dentro do seu coração, os ídolos servem de tropeço para essas pessoas. É a mesma coisa que é colocado em Jeremias no capítulo 18, versículo 15. Porque quando eu faço um ídolo no meu coração, ainda que e muito provavelmente eu vou fazer com que o meu irmão seja ofendido e tenha sua consciência golpeada, mas eu também vou cair. Porque é o que fala em Coríntios. Se eu levo o meu irmão a cair em pecado, é contra Cristo que eu estou pecando. Contra Cristo que eu estou pecando. E, irmão, pode ser que nós não nos importemos com essas colocações feitas aqui nos versículos 14 e versículo 20, quando Paulo ele fala que a minha comida pode levar o meu irmão a perecer. Aquele a quem Cristo salvou, aquele por quem Cristo se entregou, eu posso levar e, de certa... Não estou falando aqui de perda de salvação, irmãos. Então vou fazer essa ressalva antes, mas eu posso fazer com que a obra do Senhor Jesus, que não é com relação à salvação, ela seja desfeita no irmão. Eu
posso levar o meu irmão a uma inutilidade espiritual, a uma morte espiritual, porque eu estou obstinado por aquilo que não é pecado, mas que se tornou pecado, porque aquilo ganhou meu coração de tal ponto que ele ocupou o lugar do Senhor. E por causa também dessa obstinação, e isso reforça que quando nós fazemos o irmão cair, nós pecamos contra Cristo. No versículo 20, Paulo fala que a minha comida ela pode fazer com que eu destrua a obra de Deus. Então a minha obstinação, ela vai contra o irmão e vai contra a obra de Deus. E essa destruição da obra de Deus é justamente o contrário do que Paulo nos encoraja, quando Paulo nos encoraja a nós seguirmos a paz e a edificação, porque essa destruição é justamente você derribar uma casa, você derribar uma edificação. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a nós verdadeiramente amarmos os nossos irmãos. Que o Senhor nos ajude a verdadeiramente nós nos importarmos com os nossos irmãos. Eu não sei, irmãos, o quanto que eu me importo com os irmãos. Eu não sei, sinceramente, durante todo esse tempo, isso ficou me checando, essa pergunta, eu me importo com o irmão? Eu me importo? Porque, às vezes, eu posso ligar para um irmão, eu não sei se essa ligação que eu estou fazendo é algo para cumprir tabela, se é algo automático, ou se eu estou ligando porque eu realmente me importo com o irmão. Eu realmente tenho interesse em saber como que o irmão está. Irmãos, Mateus, no Evangelho, ele nos fala que nos últimos dias o amor de quase todos, ou de muitos, se esfriaria. Nós estamos sendo levados a isso. Quando vemos o contexto aí da pandemia, se nós acharmos que esse isolamento social é só uma simples consequência da pandemia, poxa, irmãos, vocês acreditam que isso não tem mudado a forma como nós lidamos com as pessoas? Aquilo que antes da pandemia já tinha mudado bastante, o WhatsApp, então o irmão colocava no grupo alguma necessidade de oração, alguma situação que o afligia, e a gente coloca a mãozinha lá como está orando, mas a gente já não tinha a capacidade de ligar para o irmão, de visitar o irmão. A coisa só vai se agravando, porque nós temos sido chamados por este século, pelos movimentos que têm acontecido nesse mundo, a vivermos uma vida reclusa, a vivermos uma vida individual. Irmãos, também para deixar claro, pode chegar um tempo em que tenhamos, como por exemplo, lá no Chile a situação está mais grave do que aqui, pode chegar um tempo que a gente vai ter que voltar para os lockdowns, a gente não vai poder sair de casa. E a questão não é somente esse contato físico, essa proximidade física, irmãos. Porque pode ser que a gente nunca mais possa reunir nesse salão, mas o meu coração, ele é um coração de unidade para com os irmãos. Então, não necessariamente, quando eu falo desse isolamento, eu me refiro simplesmente a um isolamento físico. O que eu estou querendo dizer é que esse isolamento físico, ele pode nos levar a um isolamento espiritual. Tivemos notícia essa semana de um irmão que se reuniu conosco por algum tempo, e esse irmão foi para essa linha em que ele vai desenvolver e está desenvolvendo uma espiritualidade dele com o Senhor somente. E eu não sei em quais versículos, em quais textos o irmão baseia o seu entendimento. Porque quando nós vamos na palavra de Deus, tantos e tantos textos falando sobre o amor, tantos e tantos textos falando sobre a comunhão. Sobre a comunhão, irmãos, termos algo em comum. Quando aqui no capítulo 14 fala que nada é impuro, e esse impuro, agora eu não vou lembrar se foi Celso quem que trouxe que esse impuro fala do comum, acho que foi o Ricardinho. E a palavra koinonia vem justamente dessa palavra koinos,
Porque a koinonia é termos algo em comum. E nós temos, pela graça de Deus, a própria vida do Senhor Jesus Cristo em comum. Algo muito precioso, mas que muitas vezes nós temos desprezado. Temos desprezado a comunhão por causa das nossas obstinações, tanto naquilo que é pecado, como naquilo que não é pecado, mas que se torna pecado porque eu faço o meu irmão cair. Eu faço o meu irmão se enfraquecer. Irmãos, que o Senhor nos ajude e que a gente tenha esse conhecimento de que a comida, aquilo que nós consumimos, aquilo que nós fazemos, aquilo que às vezes nós pensamos, mas principalmente as manifestações daquilo que está dentro do nosso coração, isso tem a capacidade de fazer o irmão perecer e de destruir a obra de Deus. Avançando um pouquinho mais, o lugar que a comida ocupa no meu coração tem a capacidade de fazer perecer o irmão e de destruir a obra de Deus. E, dando um passo mais, quando nós servimos a comida, quando nós servimos a bebida, quando o nosso Kyrios não é o Senhor Jesus, mas é a comida, é a carne, é o vinho, quando essas coisas se tornam o nosso Kyrios, o nosso Senhor, o nosso amo, nós fazemos o irmão perecer e destruímos a obra de Deus. E nós vamos entrar nesse caminho quando nós paramos de servir ao Senhor. Quando deixamos de ser doulos, de ser escravos do Senhor, para sermos escravos dessas coisas materiais, dessas coisas terrenas, essas coisas passageiras, essas coisas que serão abaladas. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor Jesus nos ajude, irmãos. Porque Paulo, tanto em 1 Coríntios 10, como em 1 Coríntios no capítulo 6, ele fala: todas as coisas são lícitas. E obviamente ele não está falando de pecado. Todas as coisas que não são pecado em si são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E pode ser que nessa situação de obstinação a gente fale: e eu com isso? Não é minha culpa se o irmão tem uma fé fraca. Não é minha culpa se o irmão não é saudável espiritualmente. Eu não estou nem aí para ele. Eu não me importo com ele. Eu estou me lixando para ele. E eu vou viver da maneira e na liberdade que eu tenho em Cristo Jesus. Paulo em 1 Coríntios, quando ele faz essa colocação de que todas as coisas são lícitas, ele também fala: eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque, irmãos, não tem problema em comer carne, não tem problema em beber vinho, não tem problema em vestir uma blusa rosa, desde que eu não seja dominado por essas coisas. E nós vamos ser checados se essas coisas têm nos dominado quando o irmão tropeça. Porque pode ser, irmãos, que na comunhão isso vai acontecer, e eu acredito que isso é um sinal, pode ser um sinal de que estamos em comunhão, pode ser também um sinal de muita negligência e desatenção. Mas na comunhão vai acontecer entraves, na comunhão vai acontecer esbarradas. Pode ser que eu venha com a camisa rosa e eu não sabia que o irmão ou a irmã se escandalizava com isso. E o irmão me fala e eu considero diante do Senhor, eu falo: cara, isso aqui é uma cor, não, eu não vou usar mais isso. Não vou mais ofender o irmão, não vou mais levar o irmão a ter a sua fé enfraquecida. Pode ser que isso aconteça. Também, e eu falo que pode ser um sinal de não estarmos em comunhão, porque também a gente vai conhecendo os nossos irmãos quando nós temos comunhão com ele. Se eu tivesse... Jenny e eu estamos casados há 7 anos. Pegar uma aliança aqui, viadada. Mas imagine, irmão, se então, quando nós ainda não éramos casados, Jenny, obviamente,
morava lá no Chile e eu morava aqui. Imagina se casados nós continuássemos nessa condição. Eu a conheceria muito menos do que eu a conheço. E assim também é a vida cristã, assim também é a comunhão. Se nós não estamos juntos, se nós não andamos juntos, se nós não suportamos uns aos outros, se nós não ombreamos uns aos outros, nós não vamos conhecer os nossos irmãos, nós não vamos saber se alguma coisa, ou quais coisas, porque eu acredito que todas as coisas elas que são listas, elas podem nos causar alguma coisa em específico, ela pode nos causar ofensa, escândalo, mas, enfim, se eu não estou em comunhão com os irmãos, vai acontecer de eu não saber aquilo que o ofende, aquilo que o escandaliza. E que o Senhor nos ajude, porque aqui no versículo 17, Paulo ele fala isso que já temos falado, que o reino de Deus ele não é comida. O reino de Deus ele não consiste em comida. Ele não consiste em bebida. Mas o reino de Deus ele é justiça, ele é paz, ele é alegria no Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 8, versículo 8, lá Paulo fala que não é a comida que vai nos recomendar, não é a comida que vai nos levar a Deus. Pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Olha que maravilha, que visão espiritual, irmãos. Paulo sabia que aquelas coisas eram coisas pequenas, literalmente. A ponto de que se, como ele fala no versículo 13, se eu sei que a minha comida ela serve de escândalo, ela serve de cilada, se por causa da minha comida eu seduzo o meu irmão a pecar, eu nunca mais comerei carne para não escandalizar esse irmão. Porque aquilo que eu considero pequeno, na verdade, se isso leva o irmão a tropeçar e eu não abandono isso, isso vai mostrar que isso não é pequeno para mim. Vai mostrar que isso tem um tamanho tão grande, a ponto de obscurecer a minha vista, a ponto de eu não mais considerar o irmão. Nós precisamos, irmãos, nos importar uns com os outros. Mas isso só vai acontecer quando o nosso foco estiver certo. Quando o nosso foco estiver certo. Porque, irmãos, eu acredito que é bem difícil. Como aqui em Romanos 14, quando Paulo ele fala, né, que então tudo que eu fizer, eu tenho que fazer para o Senhor. E é óbvio, a colocação que eu vou colocar fica até um tanto ridícula, mas é possível, irmãos, é possível eu tropeçar, fazer o irmão tropeçar ou fazer o irmão escandalizar para o Senhor? Ou como lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, nos versículos aí 31 ou 33, Paulo ele fala, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas de muitos para que sejam salvos. O Senhor Jesus precisa colocar em nós o mesmo coração que Ele tem. Porque quando nós lemos dessa possibilidade da comida levar o meu irmão a perecer, é mesmo perecer em João capítulo 3, versículo 3:16. Deus deu o seu único Filho ao mundo para que todos os que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Veja como muitas vezes nós vamos contra a vontade e o propósito e o trabalho do Senhor. Porque se o Senhor Jesus, se o Pai, se a Trindade fez toda essa obra para salvar aqueles que creem nele, que ousadia nossa, irmão, se nós nos levantamos para destruir isso, se nós nos levantamos para fazer o irmão perecer. E olha que coração de Paulo, porque Paulo ele queria que muitos fossem salvos. E esse precisa ser o desejo do nosso coração. Desejar a salvação da alma, a edificação do meu irmão. Desejar que aquele que tem a fé enfraquecida, que a fé dele se torne saudável. Porque um exemplo, irmãos,
com respeito a isso que eu fiquei pensando, e isso mostra o nosso coração, mostra se nos importamos ou não com os nossos irmãos, é que se na minha casa, então isso aconteceu assim, a Jenny na gravidez teve diabetes gestacional, mas vamos tomar a hipótese aí de que ela tenha diabetes e que ela goste bastante de doce. Irmãos, se eu não me importar com isso, se eu não me importar com a saúde dela, eu vou levar doces lá para casa, eu vou consumir doces na frente dela, e isso pode levá-la a consumir doce, e isso vai trazer um prejuízo para a saúde dela. E pegando esse exemplo, eu acredito que é a mesma coisa, irmãos. Nós podemos fazer, a possibilidade de fazermos quando estamos obstinados com as coisas lícitas. A gente pode não importar com o nosso irmão a tal ponto de que a gente, na frente dele, faça aquilo que prejudique a saúde espiritual dele, e a gente simplesmente ignora essas coisas. Pode ser que o nosso coração ele seja um coração muito, muito similar, muito igual ao coração dos fariseus. Porque quando a gente vai lá em João capítulo 8, e eles tomam a mulher adúltera, e ali é uma situação de pecado, que é diferente aqui de Romanos 14, mas quando eles tomam a mulher adúltera, os irmãos vão se lembrar que na lei deveriam ser apedrejados a mulher e o homem eles foram apanhados em flagrante adultério. E os judeus, os fariseus, eles levaram somente a mulher, porque, irmãos, pode ser que nós tenhamos uma liberdade tal diante do Senhor, pode ser que nós conheçamos de maneira tão profunda a palavra de Deus, que nós nos apeguemos a esse conhecimento, e nós não nos importemos com a santidade, com a santificação, com a consagração do nosso irmão. Porque ali os judeus, eles não estavam nem um pouco eles não se importavam nem um pouco com a santidade do Senhor. Porque, obviamente, quando Jeová, ali na nação de Israel, ele coloca essa lei, e em tantas outras situações, o Senhor ele está preocupado com o seu nome e com a sua santidade. Mas quando nós vamos lá para o Novo Testamento, os fariseus eles não tinham nem um pouco de importância, de preocupação com a santidade de Deus. Eles se preocupavam e se importavam e valorizavam as suas tradições, mas não a lei de Deus, não o coração de Deus. Tanto que quando o Senhor Jesus ele vai curar aquele homem da mão ressequida, o Senhor Jesus faz essa pergunta aos fariseus e a todos que se encontravam naquela situação: é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? E o Senhor Jesus, obviamente, ele cura aquela pessoa que necessitava de cura. E os fariseus ficaram extremamente indignados, porque o Senhor Jesus curou no sábado. Pode ser que esse seja o nosso coração. Nós estamos tão presos, tão obstinados nessas coisas lícitas que se tornaram ídolos para nós, que nós não nos importamos com o bem ou com o mal do nosso irmão. Que o Senhor Jesus, ele nos ajude a termos um coração como o dele. Que o Senhor Jesus, ele nos dê olhos, nos dê ouvidos, nos dê boca, nos dê pés e mãos, para que todo o nosso corpo sirva como um instrumento para o seu reino, para a edificação uns dos outros. Irmãos, não é fácil. Irmãos, a carne, ela não vai desejar a crucificação. A carne não vai desejar a crucificação. Aquilo que nos leva a tropeçar, a nós que podemos ser seduzidos, ou a nós que fazemos alguém tropeçar, isso vai nos distanciar da cruz. Porque quando o Senhor Jesus fala da missão dele ali para os seus discípulos, e que ele era necessário que ele fosse à cruz, que ele morresse, que ele ressuscitasse, Pedro ele se levanta e fala: não, Senhor, isso de maneira nenhuma vai acontecer com você. E o Senhor Jesus, com discernimento espiritual, ele reconhece que ali estava se levantando um pensamento que ia contra o reino de Deus.
O que o Senhor Jesus fala para Pedro? Você é para mim pedra de tropeço. Todos nós somos convidados a seguirmos ao Senhor Jesus. Para isso, é necessário negarmos a nós mesmos. Para isso, é necessário tomar a nossa cruz. Irmãos, mas se tivermos ídolos nos nossos corações, nós não vamos tomar a nossa cruz. Se nós estivermos obstinados com essas coisas, com a comida, com a bebida, obstinados com as coisas da terra, nós não vamos tomar a nossa cruz. E a cruz é o centro do Evangelho. A cruz é a razão pela qual nós estivemos aqui hoje nesse primeiro momento, celebrando a cruz de Cristo, celebrando a morte de Cristo. Porque quando há morte, há vida. Esse é o poder de Deus. Uma morte que tem esse potencial para gerar vida. O grão de trigo caindo na terra, se ele morrer, ele dá frutos. Mas se não morrer, ele não dá frutos. Tenhamos o mesmo pensamento, a mesma maneira de pensar do Senhor Jesus Cristo. Ele se absteve, ele se esvaziou de si mesmo para assumir a forma de servo, ser obediente até a morte e morte de cruz.